nunca pensei que eu pudesse ganhar uma cadeira de senador da República. Mas cada dia com a sua agonia. Cada eleição é uma história. E nesse momento nós estamos vivendo assim momentos difíceis, opiniões muito divergentes, a situação complexa, opiniões divididas. Nós estamos vivendo tempos de antipolítica, e a política é a arte do bem comum. E para exercê-la precisa coragem. E a coragem em política é a mãe de todas as virtudes. Sem elas, sem a coragem, evidentemente que todas as outras não têm o seu valor, a sua incandescência que precisa ter. Portanto, eu sou movido a desafios, tenho uma carreira vitoriosa, vou fazer 28 anos de vida pública com 6 vitórias sucessivas. Fui prefeito de São José, fui prefeito de Florianópolis, sou senador da República, sou empresário, tenho experiência na iniciativa privada, tenho experiência na administração pública, tenho experiência no legislativo. Por onde passei, as cidades de São José e de Florianópolis passaram por uma grande transformação, sei como fazer. Santa Catarina precisa de um governante que tenha os pés no chão, mas os olhos voltados para o futuro, para escrever uma nova página no desenvolvimento econômico de Santa Catarina, que é um estado extremamente empreendedor, um estado de gente trabalhadora que acorda cedo e que faz com que Santa Catarina seja um destaque no cenário nacional. Veja que nós ocupamos apenas um pouco mais de 1% do território catarinense, ou melhor, do território nacional, Sim. e somos a sexta economia do Brasil. Contribuímos com valores significantes para o governo federal e recebemos em troca muito pouco daquilo que merecemos. Portanto, isso que me move, o que me move são os desafios. No Senado Federal fui presidente da Comissão de Orçamento, fui presidente da Comissão de Educação, onde aprovamos o Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica no Brasil, permanente na Constituição, e com isso ainda aumentamos a participação do governo federal de 10% para 23% até 2026. Agora fui o presidente, fui o relator do Sistema Nacional de Educação, que é uma espécie de ajuda mútua entre os órgãos, entre os entes federados, estados, municípios e União, trabalhando todos juntos no mesmo sentido, na mesma direção, valorizando o professor e garantindo o futuro do aluno. E agora sou presidente da Comissão de Infraestrutura. Portanto, acho que honrei os catarinenses, tive a oportunidade de levar mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para Santa Catarina, as obras da 470, da 280, da 285, da 282, da 163, só não paralisaram por completo por força da minha investidura naquela época, em 2019, como presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, a comissão mais importante do Congresso Nacional, onde conseguimos trazer só para as BR de Santa Catarina mais de 500 milhões de reais. E Santa Catarina continua agonizando com as obras que acabam não saindo do papel e, lamentavelmente, isso tem acontecido. E é contra isso que eu quero me colocar, fazendo com que Santa Catarina possa ser respeitada cada vez mais no cenário nacional, que possa crescer e prosperar, e que todos nós catarinenses possamos crescer juntos com o estado de Santa Catarina. Claro, claro. Quando o senhor fala que lhe incomoda hoje um pouco, né, vou colocar dessa forma, entre outras palavras, o senhor disse, né, que lhe incomoda um pouco essa política econômica hoje. O que o senhor mudaria em Santa Catarina e na relação com o governo federal? Porque a gente tem alguns cenários que podem se desenhar aí. Por exemplo, ganhar um candidato mais à direita em Santa Catarina e o presidente ser o Lula, por exemplo.
ou numa outra vertente, um candidato mais à esquerda aqui e o presidente ser o Bolsonaro. Ou, vamos lá, pode ser que a luz esteja ao seu lado também, né? E o senhor ganhe como governador de Santa Catarina e o Lula, que facilitaria muito, né, um governo para o senhor, fosse o presidente da República. Se for o oposto, o senhor eleito governador de Santa Catarina, o governo federal nas mãos de Bolsonaro, o que o senhor trabalharia para mudar? Primeiro, internamente, essa gestão econômica do Estado, porque hoje a gente vê, né, uma carga tributária, às vezes até muito alta, e essa relação, quer dizer, como Santa Catarina poderia puxar mais recursos do governo federal para fazer investimentos aqui? Olha, Santa Catarina é uma das maiores potências econômicas do Brasil. E isso merece respeito. Santa Catarina tem pressa, o Brasil tem pressa. Na verdade, eu tenho absoluta convicção de que eu seria governador de Santa Catarina se fosse distinguido pelo povo de Santa Catarina com esse prestígio, com essa honra, independente do governante. Evidentemente que o governante, sendo aliado, facilita mais as coisas e os caminhos se tornam mais abertos para que a gente possa atingir os objetivos que nós temos, que de buscar o crescimento econômico, de buscar a implantação de políticas públicas que venham de encontro aos interesses dos catarinenses. Um governador nada mais é do que um construtor do futuro, um construtor de um novo tempo, um animador, um promotor, um indutor de políticas públicas que visam a melhoria da qualidade de vida do seu povo. A essência de um governo é a felicidade do seu povo. Então, eu me considero uma pessoa que madura, com experiência suficiente necessária, com entusiasmo para enfrentar os obstáculos e as barreiras que são pertinentes a um cargo dessa relevância e dessa importância. E, evidentemente, que torço para que a gente possa formar uma frente ampla, bastante robusta, que nós estamos conversando entre nós, e a expectativa é juntar 8 partidos numa frente democrática, numa frente ampla, numa frente progressista, onde nós possamos implantar e resgatar a autoestima e o orgulho de ser catarinense e de ser brasileiro. E eliminar esse fla-flu que está no dia a dia nosso hoje, que nós estamos queimando muita energia e estamos resolvendo poucos os problemas que precisam ser resolvidos. Por exemplo, as reformas que deveriam acontecer, como a reforma tributária, ainda está nas gavetas aqui do Congresso Nacional e do Governo Federal. E isso é muito ruim, porque a vida passa rápido. Claro. As transformações são nítidas e evidentes. Quer dizer, os conceitos de 20 anos atrás não são mais os conceitos que são defendidos hoje. Nós precisamos aprimorar o nosso sistema tributário, facilitar a vida, diminuir a burocracia, estabelecer a segurança jurídica para que os empresários possam investir com segurança, gerar emprego, rodar a roda da economia e fazer com que a gente possa prosperar cada vez mais. Esse é o grande objetivo, esse é o grande sonho, e para isso eu me julgo com capacidade de enfrentar esse desafio, porque conheço, como eu te falei, a iniciativa privada, eu sou do meio privado, eu sou empresário, eu reuni experiência suficiente, carrego comigo esse sonho e tenho certeza que eu não seria mais um governador, eu seria um grande governador. Eu sei como fazer. Eu já fiz em São José, já fiz em Florianópolis e quero fazer também em Santa Catarina. Como é que o senhor vai trabalhar? Para quem está chegando agora, são 4h17, nós estamos aqui com o senador Dário Berger, pré-candidato ao governo de Santa Catarina pelo PSB, né, numa frente ampla aí da esquerda que está sendo formatada. A gente vai falar um pouquinho mais dessas alianças em seguidinho aqui, mas o senhor mesmo disse algo importante, né, que eu acho que aí tem uma virada de chave interessante que a gente precisa abordar. O senhor é empresário, o senhor é da iniciativa privada,
E é justamente o empresário, o nosso amigo da iniciativa privada, o camarada que está lá pagando impostos, né, a revelia, que talvez mais tenha ali um certo medo, um certo receio de uma volta da esquerda ao poder. Como é que o senador Dário Berger, o ex-prefeito de Florianópolis Dário Berger, o ex-prefeito de São José Dário Berger, vai colocar na cabeça do morador de Santa Catarina o seguinte: olha, no nosso ponto de vista, é mais vantajoso você de apoiar a esquerda aqui no estado e não o bolsonarismo, não a direita. Como é que vocês querem fazer essa virada da chave num estado que é majoritariamente bolsonarista? A gente vê aqui, por exemplo, na última vinda do presidente, um apoio massivo, assim. E eu vejo que isso é um desafio político muito grande para quem tenta ser o outro lado, quer dizer, o contrário do que, por exemplo, o Bolsonaro defende. Olha, a grande questão que está em jogo, você sabe muito bem, é que, lamentavelmente, a grande maioria do povo brasileiro empobreceu. Sim. Nós temos hoje 20 milhões de brasileiros que vivem na extrema pobreza. Nós voltamos ao mapa da fome. Nós temos aí mais de 10 milhões de desempregados. Nós temos aqueles que se tornaram invisíveis e com a pandemia se tornaram visíveis, que somam aí praticamente 30 milhões de brasileiros. E temos 30 milhões de brasileiros que vivem com apenas um salário mínimo. Isso significa dizer que 116 milhões de brasileiros hoje, aproximadamente, vivem com insegurança alimentar. Uhum. São brasileiros que não têm a ideia de como será o dia seguinte. Isso é muito ruim. Isso é lamentável que tenha ocorrido no Brasil. E, apesar disso tudo, os juros têm aumentado, a inflação está crescendo, a gasolina já chega praticamente a R$8, o botijão de gás já consome mais de 10% do nosso salário mínimo, e isso é um retrocesso que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos reconstruir o Brasil, reconstruir as políticas públicas. E, nesse sentido, é que nós queremos formar essa frente ampla, que é uma frente democrática. Ela é muito mais ampla do que uma frente meramente de esquerda, porque eu também faço parte dela e eu sempre fui um administrador do centro voltado para a esquerda, porque sempre tive sensibilidade social, sempre tive compromisso com os menores, com os mais necessitados. A exemplo disso foi o trabalho que eu fiz na Tapera, no interior da ilha, onde a vida de muita gente melhorou, e eu tenho orgulho disso também. Então, na verdade, o que nós precisamos é eliminar um pouco esse nosso embate, essa nossa intransigência, Uhum. E investirmos mais na nossa democracia, porque numa democracia não há outro caminho que não seja através da política. E criminalizar a política é criminar a própria democracia. As pessoas, elas podem até nem perceber no dia a dia, mas tudo gira numa democracia em torno da política. Até a água que nós bebemos tem a ver com a política. Quando você vai abastecer seu carro num posto de gasolina, com a gasolina hoje a R$8, e a Petrobras, nos últimos 5 anos, teve 400 bilhões de distribuição de dividendos, e o povo brasileiro pagando essa conta, isso é inaceitável. Tem que ter, no mínimo, se quiser manter a política de paridade do petróleo no mundo internacional, mas nós temos que criar um subsídio, porque o povo brasileiro não consegue mais pagar e abastecer o seu carro no posto de gasolina. Uhum. O gás de cozinha consome mais de 10% do salário mínimo. 30 milhões de brasileiros vivem com o salário mínimo do Brasil. O Brasil empobreceu. O Brasil realmente retrocedeu na sua trajetória. Isso é muito lamentável. Nós temos que reconstruir as políticas públicas, nós temos que fomentar a economia novamente, nós temos que gerar emprego, nós temos que incentivar quem produz e quem trabalha, porque só assim é que nós vamos efetivamente sair dessa crise. E com muito diálogo. Eu sou um candidato, um pré-candidato,
que tem muito apreço pela democracia. Eu sou o candidato do diálogo, da conversa, do entendimento, da cooperação, da união, do convencimento, da simplicidade, da humildade, da responsabilidade, do respeito às pessoas. Eu sou aquele candidato que compreendo e entendo as pessoas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Essa aí é a grande essência da democracia. E para nós avançarmos num governo, seja ele municipal, estadual ou federal, nós só vamos conseguir avançar dialogando numa democracia, senão não é democracia. E a democracia nossa está em jogo, a gente percebe isso no dia a dia.